O ouro está a começar a aumentar a sua preponderância a nível internacional. Vamos ter uma semana importante nos mercados tradicionais. Vamos analisar um histórico de 100 anos ao nível das recessões. Baleias estão a movimentar Bitcoin. Porque é que elas estão a movimentar Bitcoin? E Cardano está a começar a ganhar pujança, pessoal. Portanto, tudo isso e muito mais no episódio 2 de Alex Crypto. Então pessoal, como é que estão? Espero que esteja tudo bem, que estejam felizes e contentes, que tenham tido um excelente fim de semana. Antes me esqueça, quarta-feira vamos ter uma live em que vou trazer aqui o Mário Moura, que é um contabilista bastante reputado, muito conhecedor do mercado de cripto, e vamos falar sobre as criptomoedas e os impostos. Portanto, é uma live às 9 horas, portanto não faltem, vai ser importante, coloquem também as vossas questões que tenham para ele também analisar e responder, está bem? Vamos então avançar com o nosso episódio, mas antes passamos a uma formalidade, que é o nosso patrocinador deste episódio, que é a Stoic. E quem nunca ouviu falar na Stoic, a Stoic é uma plataforma onde tu podes utilizar bots para fazer trading automático. Tem estratégias pré-definidas, algumas mais conservadoras, outras mais agressivas, algumas direcionadas para um mercado mais lateralizado ou mais bull market, digamos assim, mas tem uma diferente estratégias com um API bastante interessante, como tu podes ver aqui. Tens diferentes pacotes de compra, podes utilizar um desde $9 por mês, também relacionado obviamente com o teu portfólio. Outro com 25 por mês e outro também 5% em cripto para investidores que têm um portfólio efetivamente maior, com mais de $10 mil. Portanto, podes utilizar uma estratégia balanceada, conservadora, mais volátil, ajustar esse bot ou tipologia de mercado e assim aumentar os teus ganhos. Eles provêm, ou melhor, foram feitos pelo Syndicator. Syndicator é um grupo que está ligado à inteligência artificial. Portanto, fica aqui a descrição no episódio em que tu podes efetivamente utilizar e testar este sistema que eles têm, e se utilizares o link que tens na descrição tens 15% de desconto, ok? Vamos então avançar, pessoal. Muito importante, os touros das ações dos Estados Unidos ignoram 100 anos de recessões por sua conta e risco. Não houve recessão nos Estados Unidos sem uma queda no mercado desde 1929. SP500 acumula alta de mais 8% este ano, revertendo a queda de março do SP500. Isto é algo que o Rui Andrade já tinha aqui falado há uns tempos atrás e consta exatamente neste gráfico, em que, por norma, quando há um pivot do Fed, ou quando nós entramos numa recessão, os mercados normalmente não reagem muito bem. E este gráfico é muito importante porque dá-nos uma perspectiva não dos últimos 2 anos, ou dos últimos 5 anos, ou da última década, mas sim dos últimos 100 anos. E aquilo que nós podemos ver é que o mercado, o SP500 neste caso, só atinge o seu fundo depois do início de uma recessão, ok? E aquilo que nós podemos constatar é que há uma série de anos em que é 1 mês, 2 meses, são cerca de 5 ou 6 anos em que isto ocorre, destes 15 momentos de recessões que ocorreram, mas também podem até ser mais, por exemplo aqui 34 meses, isto era uma brutalidade, em 1930, 32, em que aconteceu a tal situação. Portanto, temos de estar muito presente este cenário. Há quem fale efetivamente de uma recessão americana no segundo semestre deste ano, e se assim acontecer, o SP500 pode ainda ter uma queda mais expressiva do que aquela que teve até agora. E evidentemente que quem é fã da Bitcoin e fã das criptomoedas, obviamente que aspira ou deseja que haja um decoupling dos mercados tradicionais para fugir a esta hipotética queda. Ainda não temos dados que comprovem isso. A maior probabilidade é efetivamente de Bitcoin ir acompanhar os mercados tradicionais, nomeadamente o Nasdaq, mas podemos sempre esperar pelo melhor e desejar pelo melhor, até que ponto é que a Bitcoin vai conseguir fazer o seu próprio ciclo, independentemente do que os mercados tradicionais irão fazer no futuro. Esta semana vamos ter uma semana com algumas notícias importantes, nomeadamente ao nível da venda das casas,
Temos também novos dados do emprego, temos também novos dados sobre o Core PCE, portanto temos aqui uma série, os dados do consumidor também, de abril, portanto são uma série de indicadores que são importantes para nós analisarmos como é que estão as coisas nos mercados e que também vamos ficar obviamente a par, eu vou-vos transmitir isso. Dizer também que é uma semana em que vamos reconhecer imensos resultados de empresas de alto gabarito, altamente reconhecidas e reputadas, portanto, efetivamente que estes resultados se forem positivos, quando digo positivos é acima daquilo que é expectável, provavelmente os mercados vão reagir de uma forma positiva. Se forem resultados piores do que aquilo que se está à espera, provavelmente vamos ver exatamente o oposto, uma inversão, ou pelo menos uma queda dos mercados. Portanto, muita atenção, uma semana muito interessante no mercado tradicional. A nível de mercado tradicional, ou melhor, desculpa, não tem nada a ver. A nível de taxas de juro americanas, no dia 3 de maio, portanto, brevemente, vamos conhecer os novos dados sobre a subida ou não das taxas de juros. Reparem que 85% prevê uma subida de 0,25 pontos percentuais ao nível das taxas de juros. Vamos ver se é isso efetivamente que vai acontecer. Eu acho que estes últimos dados das empresas também vai ser importante para o FED tomar uma decisão relativamente a isso. Mas eu acredito que se tivermos uma nova subida, eu acredito que seja a última durante um longo período de tempo, não me digam quanto, mas se calhar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não faço ideia, em que nós vamos ver uma estabilização ao nível da subida das taxas de juros. As taxas de juros não vão subir para sempre, chega a um ponto em que também para, e uma subida de 0,25 pode ser mesmo a última. Reparem, a 14 de junho a previsão é que já se mantenha, 68% já se mantenha nesta zona aqui dos 5 a 5,25%, e depois em julho os mercados também apontam exatamente para manter essa zona. Em setembro, sim, se calhar começarmos a cair, como vocês estão a ver aqui. Eu acho que é um bocadinho otimista, mas pronto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Na Europa também vamos ter provavelmente subida das taxas de juros, se calhar mais 0,25 pontos, mas porém convém lembrar que a inflação europeia está muito acima da inflação americana, portanto também se tivermos uma subida mais agressiva não será também uma surpresa muito grande, apesar das coisas serem um bocadinho diferentes entre a Europa e os Estados Unidos. O Credit Suisse divulgou os seus últimos resultados trimestrais e ainda está a perder dinheiro. São cerca de 68 bilhões de dólares em ativos que deixaram o banco no primeiro trimestre. Portanto, as coisas ainda não estão resolvidas de todo. Lembro que é um banco sistémico, obviamente que agora vai ser comprado pela UBS. Vamos ver se não vai haver problemas com essa nova aquisição. Os suíços estão numa situação que não é muito agradável, mas convém realçar sempre aquilo que está a acontecer lá por aqueles lados, porque efetivamente são bancos sistémicos que são muito importantes ao nível da economia global. E dizer que o ouro começa a ganhar peso, ou pelo menos recentemente começa a ganhar peso ao nível de estratégia defensiva por parte dos bancos centrais. Já não, há muitos anos nós não víamos uma coisa assim. Reparem, a última vez foi nos anos 60, em que nós vimos os bancos centrais a comprar ouro de uma forma tão expressiva. Portanto, as compras do ouro do Banco Central aumentaram 152% no ano passado, o maior desde 1967. Portanto, rapidamente estamos a perceber que esta subida do preço também está relacionada, esta subida do preço do ouro está relacionada também com estas compras massivas por parte dos bancos centrais. Lembro que há uns tempos tinha dito que a China andava a comprar ouro de uma forma muito, muito agressiva, até para provavelmente para a nova moeda que eles vão criar para os BRICS, que também poderá ser lastreada ao ouro. Portanto, há aqui mudanças que podem estar a acontecer ao nível da utilização do ouro também. Não só pelos bancos centrais, mas reparem esta notícia. Banco Central do Zimbábue vai emitir moeda digital lastreada em ouro. Portanto, temos aqui uma situação clara em que vamos ver o nascimento de uma moeda digital em que vai ser colateralizada em ouro, não em dólar. Isto é extremamente relevante. Para já passa logo uma mensagem de falta de confiança no dólar e dificuldade em ver o dólar como uma solução de futuro. E aqui diz que o movimento é uma iniciativa do governo para estabilizar a moeda local da desvalorização contínua em relação ao dólar americano. A inflação anual, isto é incrível, a inflação anual de preços ao consumidor do país atingiu a mínima de um ano em março para 87,6%. Atenção, estamos a falar da mínima de 87%. Antes era 92%. Reparem que chegou a ultrapassar os 100% de inflação. É uma brutalidade. Eu nem imagino o que é viver num país assim, mas reparem bem, o que é viver num país assim é
até as próprias empresas imprimem o seu próprio dinheiro, muitas vezes em pedaços de papel. Por causa disso é que nós vemos claramente a utilização, o aumento da utilização por parte dos criptoativos em países que têm inflações muito elevadas. Reparem também no Arkansas, portanto o Arkansas, estamos a falar dos Estados Unidos. Ouro torna ouro e prata moedas de curso legal, ou seja, fiduciárias no seu estado. O projeto de lei também esclarece que as moedas de ouro e prata não são consideradas bens para fins fiscais e as transações feitas com esses metais preciosos não resultarão em impostos. Portanto, dentro de casa, mesmo dentro de casa onde existe o dólar, vão utilizar o ouro e a prata como uma alternativa ao dólar. Portanto, isto para mim é esclarecedor das dificuldades que o dólar está a atravessar e que irá atravessar no futuro, e uma falta de crença muito grande. Agora, a questão que obviamente vocês estão a colocar: até que ponto Bitcoin pode tornar-se um comparativo, digamos assim, uma alternativa ao ouro para moeda fiduciária? Temos, por um lado, o Lightning Network, que está cada vez a ser mais implementada por diferentes plataformas, ok? Mas temos, efetivamente, do outro lado, um ativo muito jovem, ainda adolescente, com uma alta volatilidade, que torna muito difícil tornar a Bitcoin como algo que seja colateral, pelo menos a uma outra moeda. Portanto, eu acho que ainda é muito cedo para isso. Eu acho que no futuro o Bitcoin vai tomar esse papel. Sinceramente, acredito profundamente nisso, porque se nós vemos o ouro como uma reserva de valor, e reparem que o ouro até está a ser aceito como uma moeda, digamos assim, ou ia ser utilizada como colateral para outras moedas que vão ser implementadas por outros países, por que não a Bitcoin não fazer isso no futuro? Agora, ainda é muito nova, eu acho que vai demorar alguns anos para vermos isso, mas não vejo grande dificuldade nesse cenário daqui a uma série de anos. Portanto, isto é a minha opinião pessoal. Deixa nos comentários a tua opinião. Bitcoin tem vida dura nos Estados Unidos e reguladores avisam que vão encontrar empresas de criptomoedas. Portanto, é mais do mesmo, sinceramente. Eu acho que já não há grandes dúvidas daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. Já temos neste momento plataformas a querer sair de lá, como a Coinbase. Quer dizer, só isso é paradigmático de todas as dificuldades que estão a acontecer nos Estados Unidos. E eu acho que é um tiro muito grande nos pés por parte dos americanos neste momento, que se vão arrepender largamente, mas é uma ideologia política claramente dos democratas. Os republicanos não funcionam assim. E só provavelmente quando tivermos uma mudança de governo é que vamos ver alterações. Portanto, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a senhora Janet Yellen, propôs regras mais rígidas para não bancos, eles chamam-lhe os non-banks, incluindo empresas de criptomoedas, em um esforço para simplificar a supervisão do Fed e remover os obstáculos inapropriados criados em 2019 durante o governo de Donald Trump. Além das empresas de criptomoedas, os non-banks incluem empresas de capital de risco e fundos de wedge. Pronto, mais do mesmo, aquilo que eu já vos tinha dito. SEC ganhou uma batalha, é verdade, ganhou uma batalha e ganhou 2,8 milhões de dólares em processo por suposta manipulação de preço do token criptográfico. Portanto, a Hydrogen Technology Corporation e o seu ex-CEO vão ter que pagar 2,8 milhões em multas e remédios, remédios, não percebo porque é que está aqui, por supostamente operar um esquema de manipulação de preços. Portanto, meus amigos, neste caso o SEC ganhou um processo em tribunal, mas pronto, se as pessoas efetivamente cometeram ilegalidades, também obviamente que têm que ser penalizadas. Não é por sermos agora muito críticos da SEC que vamos agora também criticar sempre aquilo que eles fazem. Leilão Celsius tem Gemini e Coinbase como novos licitantes. Atenção, pessoal, que tem que infelizmente foi apanhado pela situação da Celsius. Há movimentações, há claramente novos interessados para a compra da Celsius, e isto vai ser no dia 25 de Abril em Nova York, e estão a entrar dois pesos pesados, como a Gemini e a Coinbase. Portanto, aqui vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, mas pode ser uma boa solução para as pessoas que efetivamente ficaram entaladas com Celsius. Porquê é que as baleias estão a mover milhares de bitcoins da era Satoshi? Portanto, o pessoal que já anda nisto há muitos anos está a movimentar Bitcoin. Obviamente que as pessoas ficam preocupadas e encaram isso como um sinal, um antever de um possível dump, mas a realidade é que, de acordo com o rastreador de transferências, movimentações não tiveram como destino as plataformas
ou provedores de negociação de criptoativos. Portanto, a intenção das baleias não é vender as criptomoedas, mas sim mover os ativos da carteira, se calhar colocando noutras carteiras, diminuindo a sua exposição, a sua centralização numa única carteira. Portanto, obviamente que está a haver movimentações, mas calma pessoal, respirem fundo, não é em princípio para vender. Até porque está a acontecer uma coisa engraçada. Durante o fim de semana, as baleias que têm entre 1000 a 5000 BTC tiveram a vender, mas mas quem comprou foi os chamados humpbacks, eu não sei o termo em português, peço desculpa, é uma baleia maior, em que compraram, os que são as pessoas que têm mais de 5000 BTCs, e compraram a essas baleias mais pequeninas. Portanto, se calhar é o smart money a comprar ao smart money. Taxas de Ethereum disparam com nova temporada de memecoins. A comunidade de Ethereum está a trabalhar em soluções para melhorar a escalabilidade e reduzir as taxas de gás, incluindo soluções de dimensionamento da camada 2 e outras técnicas de otimização para tornar a rede mais eficiente e económica para os utilizadores. Só em primeiro trimestre de 2024 é que está prevista um upgrade de Ethereum ao nível da sua escalabilidade, que irá resolver efetivamente esta situação. Até lá, sempre que nós temos estes piques de loucura, seja justificada ou injustificada, Ethereum sofre com as taxas e efetivamente é um problema. As Layer 2 estão claramente a aproveitar-se desta situação, e bem, atenção, e bem, porque é uma necessidade neste momento do mercado, mas há uma coisa que há muita gente que fala nas Layer 2 e nos investimentos em Layer 2. Agora também deixo aqui em cima da mesa a seguinte questão: se Ethereum conseguir no início de 2024, ou seja, provavelmente em bull market, resolver o seu problema da escalabilidade, até que ponto é que as Layer 2 atuais não vão sofrer na pele, exatamente porque já não vão ter aquela fuga de capital para as suas Layer 2 em virtude das taxas serem tão elevadas em Ethereum. Fica aqui a dúvida no ar, apenas para quem faz sempre investimentos, para lembrar-se desta possível evolução de Ethereum. Possível não, é o que está previsto e sinceramente não tenho grandes dúvidas que irá acontecer, porque quem fez o merge seguramente que vai melhorar a sua escalabilidade e reduzir as taxas de gás no futuro. Ao nível de Ethereum também, já que estamos a falar sobre ela, de depósitos e retirada, fala-se muito disto. Isto é por vagas, é aquilo que nós constatamos, mas aquilo que nós podemos ver é que nos últimos 7 dias há um aumento de retiradas, depois há um aumento de depósitos, depois há um aumento das retiradas, depois há um aumento dos depósitos, mas aquilo que estamos mais ou menos equilibrados, 14,5% de Ethereum está em staking, portanto, meus amigos, está igual ao que nós tínhamos antes do upgrade de Xangai. Portanto, se as coisas continuarem assim, efetivamente nesta fase inicial, que é uma fase de muita volatilidade, com muita possibilidade de saída de capital, nomeadamente do staking que foi ganho, se as coisas se mantiverem estáveis, acho que efetivamente é bom, porque com o tempo eu acho que vai acontecer exatamente o oposto. Vamos começar a ter cada vez mais Ethereum em staking nos diferentes protocolos. Uma notícia boa, pessoal, principalmente para quem usa o Telegram, mas o Telegram, não se esqueçam que tem milhões e milhões de utilizadores, portanto milhões de utilizadores vão poder comprar, retirar e trocar Bitcoin no Telegram Messenger. Portanto, os utilizadores do Telegram foram notificados recentemente sobre o novo desenvolvimento que revelou que agora eles podem comprar Bitcoin no interface da web do Telegram, e a atualização chega apenas um mês depois do Telegram ter habilitado as transações de Tether para os utilizadores da plataforma por meio de chats. Durov, que é o seu CEO, afirmou que o Telegram vai trabalhar para ser pioneiro na descentralização em larga escala. De acordo com o Durov, o Telegram vai trabalhar para construir uma série de ferramentas descentralizadas que vão desde carteiras sem custódias até exchanges descentralizadas. Portanto, o Telegram quer se tornar algo mais do que apenas e só uma plataforma de chat, e o Telegram tem imensa gente, e aquilo que eu acho que está a acontecer com o Telegram irá acontecer com todas as outras plataformas gigantes ao nível da comunicação que nós utilizamos diariamente. Eu acho que isto vai ser rotineiro, as pessoas poderem comprar, vender, não sei o quê, seja Bitcoin, seja outros criptoativos. Acho que é este o futuro, sinceramente. E obviamente são boas notícias. Cardano, para quem é fã, mais de 1200 projetos de construção e 65 milhões de transações processadas. Estão claramente em expansão. Há aqui uma série de notícias, reparem,
também aprimoramentos da tecnologia principal, atualizações da carteira de serviços, avanços em contratos inteligentes, atualizações de dimensionamento e Voltaire, Portanto, mas a conclusão é que com mais de 1.200 projetos construídos na plataforma e 65 milhões de transações processadas, Cardano está a tornar-se cada vez mais atraente para programadores e investidores. As recentes atualizações sobre tecnologia central, carteira de serviços, contratos inteligentes, escalabilidade e governança demonstram que a Cardano está comprometida em melhorar a sua rede e promover o seu crescimento do seu ecossistema. Como resultado, Cardano está pronta para ser uma plataforma líder de blockchain nos próximos anos. Aqui eu já deixo um ponto de interrogação, acho que não vai de todo beliscar a Ethereum, acho que ninguém vai beliscar a Ethereum no próximo ciclo, mas efetivamente continuo a achar que Cardano é provavelmente o projeto que tem uma comunidade mais forte, mais defensora, muita gente, é um caso até clubítico, é como se fosse um clube, e acho que Cardano vai novamente subir de preço, na minha opinião, não é aconselhamento financeiro como é óbvio, exatamente por isso, por ter uma comunidade tão forte que segura tão bem Cardano no bear market e depois obviamente no bull market, qualquer moeda sobe e Cardano não será exceção, na minha opinião. Dizer também que os mineradores tiveram a vender, aproveitaram esta subida do preço ali à zona dos $30.000 para descarregar um pouco das suas carteiras. Obviamente que é uma pressão de venda acrescida no preço de Bitcoin, mas faz parte, portanto fica aqui esta informação também. Também dizer que nós estamos em praticamente máximos históricos ao nível dos hodlers, é muito interessante, reparem, 73,5%, aqui está, isto foi publicado no dia 23 de Abril, só abaixo da época de 2015, e aquilo que nós podemos constatar é muito simples, pessoal. A divergência que existe sempre, quando o preço está muito alto, reparem o que acontece aos hodlers de longo prazo, eles diminuem de uma forma muito expressiva. Quando o preço está abaixo, eles sobem significativamente. Portanto, aquilo que nós podemos ver não é nada mais do que uma repetição do que aconteceu no passado. E se assim é, meus amigos, significa que estas são sempre boas oportunidades de compra. Não é aconselhamento financeiro mais uma vez, mas basta olhar para isto. Estas narrativas, digamos assim, estes posicionamentos estratégicos que demoram anos, não deixam de ser esclarecedores e bem explícitos neste gráfico que aqui vos mostro. Também dizer que estamos a 74% do processo do halving, ou seja, falta praticamente 25% para atingirmos o quarto halving do BTC, e aquilo que nós podemos constatar é que em 2015 nós estávamos ainda numa zona de lateralização acumulação, em 2019 nós estávamos a sair dessa zona de acumulação, não faço ideia o que é que vai acontecer daqui para a frente, provavelmente podemos estar ainda numa fase de acumulação, que eu acho que o preço ainda vai corrigir um pouco, mas daqui a uns meses ou daqui a umas semanas vamos olhar novamente para este gráfico. E por fim, meus amigos, apenas dizer que eu estou nas diferentes redes sociais, é verdade, agora estou a ficar um influencer na sua plenitude, agora que me deu, com 45 anos, quase 46 é que me deu para isto, reparem bem. Portanto, o Alex Crypto aqui no Twitter, vocês podem me encontrar, @AlexCryptoPT, onde eu faço uma série de publicações também, e depois também agora estreiei-me no Instagram, tenho 4 seguidores, malta. 4 seguidores, portanto se quiserem me seguir no Instagram podem seguir. Eu aqui vou partilhar coisas não só apenas de análise técnica, algumas coisas também de caráter mais pessoal, aqui do Alex Crypto, e também é verdade, estou no TikTok, aquela coisa da malta mais nova, pronto, pus lá ali um shortzito para o pessoal. Portanto, quem gosta do TikTok, se calhar pode também me acompanhar pelo TikTok. Eu estou-me a rir, não tem graça nenhuma, atenção, só que eu acho que isto já não é muito para a minha geração, portanto, acho engraçado essa parte. Eu vou deixar os links no final do episódio, para se vocês quiserem, então, juntar-se a mim aqui nas redes sociais. Meus caros, meus senhores, minhas senhoras, é sempre um gosto, é sempre um prazer estar convosco, portanto, vemo-nos no próximo episódio, se tudo correr bem. Beijinhos e abraços, tchau.